Vamos abrir aí as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos alternar os versículos, eu vou falando e você vai salteando aí na sua Bíblia. Eu estou na Nova Versão Transformadora, independe da sua versão, tá bom? Atos 2, 1. Amém ou misericórdia? Amém. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como o som de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habitava. Vamos pular para o 6. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. 7. Muito admirados exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus. Agora nós vamos pular para o 12. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isto? 13. Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. 14. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. 15. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. 16. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Agora nós vamos dar mais um pulo para o 36. Portanto, saibam com certeza, todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados. A cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. 40. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. 41. Terminando aqui. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Essa noite é uma noite. Qual as outras? Porém, nós ouviremos algo específico da parte de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo começa agora a preparar os nossos corações. Estamos dentro de um avião e ele vai começar a decolar, e agora você vai apertar os cintos, você vai apertar as bases, porque o Espírito Santo quer mais de cada um de nós. E Pedro aqui, cheio do Espírito Santo, com intrepidez, consegue falar para aquela multidão: não, eles não estão bêbados, eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. E para isso, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Hoje é tempo, mais uma vez, de olharmos para dentro de nós, de olharmos para as nossas falhas, para as nossas dificuldades, e clamarmos ao Espírito Santo: Senhor, nós precisamos de Deus, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do Teu governo. Me tira da frente,
Porque na maioria das vezes nós ficamos na frente de Deus. Nós tomamos o comando. A nossa vontade não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A dele sobre nós, com a nossa mente transformada. Essa é a intenção de Deus para a igreja de Cordeiro. Transformar a nossa mente, para nos encher do Espírito Santo. Então você hoje só precisa ter sede dele. E você vai dizer: vem, Espírito Santo. Nós vamos preparar o solo dizendo: Espírito Santo, tu és bem-vindo, tu és o primeiro neste lugar. É Ele quem vai falar conosco, é Ele que vai trazer a direção para tudo aquilo que vai acontecer. Amém, queridos? E você aí, aonde você está, você vai dizer: Senhor, me perdoa, porque eu coloquei a minha vontade em muitas coisas que eu falei e fiz. Mas hoje é tempo de arrependimento. Deus quer trazer esse tempo para a igreja de Cordeiro, para que então possa agregar muitas e muitas pessoas, através da confissão, através de um coração contrito e quebrantado. Deus, Ele deseja o teu coração quebrantado diante dEle. Amém, queridos? Senhor, nós estamos aqui, nesse altar, rendidos a essa presença. Essa presença que nos constrange, essa presença que nos retira do nosso lugar, essa presença que nos tira do controle. Nós não queremos ser controlados por nós mesmos, mas nós queremos, como Pedro, ouvir a tua voz, ouvir o teu comando, entender o que está acontecendo. Muitos de nós ainda estamos dispersos, Senhor. Estamos dispersos, não estamos conseguindo entender o que o teu Espírito está traduzindo à igreja através do Espírito Santo. Mas nós te pedimos: vem, 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 Espírito Santo. Nós sentimos o fogo já do teu Espírito. Nós sentimos a tua presença nesse lugar. E nós te convidamos, Espírito Santo. Tu és o primeiro a estar neste lugar. O governo é teu, a vontade é tua para cada um de nós. E agora, com os nossos corações contritos, nós falhamos, nós pecamos, nós falamos uns dos outros, nós cometemos maledicência, e nós estamos aqui junto com o teu povo, junto com o povo de Deus, quebrantados no teu altar, para te pedir perdão. Senhor, transforma a nossa mente, transforma, Senhor, a intenção do nosso coração, porque quando o teu Espírito vem, o teu Espírito vem pela intenção do meu coração, e ela precisa estar diante do Senhor, ela precisa ser pura, precisa haver incenso nesse altar. Por isso, Espírito de Deus, queima, Pai, queima com o teu fogo, consome o pecado, mas nos acende com a tua glória. Nós queremos ser acesos pela tua glória. Nós queremos, Senhor, saltar na tua presença, porque a tua presença, ela é intensa e ela vem com força, ela vem com graça, nos tirando do nosso lugar, da nossa zona de conforto. Nós queremos sair desse lugar. E estamos prontos, te dizemos, Espírito Santo, estamos prontos para te ouvir. Os nossos ouvidos estão aguçados à tua voz. Se há pecado em mim, consome, Pai, como tu fizeste com Isaías. Mas ele disse: eis-me aqui, eu sou pecador. E nós te dizemos nessa noite: somos pecadores, mas nos arrependemos, nos quebrantamos e te convidamos, Espírito Santo, faça conforme a tua vontade. Faça conforme a tua vontade. Usa o ministério de louvor. Já começou a adoração. A adoração começou lá no salão, enquanto estávamos orando, clamando pelas cidades, pelas vielas de Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, que o teu louvor agora, entoado pelos homens e mulheres de Deus aqui nesse altar, queime o nosso coração. Queime o nosso coração. Se há vozes estranhas aqui, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda mente que esteja cauterizada a não ouvir a tua voz, toda mente que não permite o acesso do Espírito Santo. Nós nos levantamos em autoridade espiritual, dizendo: Senhor, vem sobre nós. Vem sobre nós e faça algo novo nesse lugar. Faça algo novo na nossa mente, Deus.
Não estamos aqui por estar. Essa foi a tua palavra, reconstrução. E estamos aqui, Senhor. Estamos dando início a essa reconstrução. O avião vai começar a decolar agora. Então vem sobre nós. Nós repreendemos essa noite todo espírito de morte que sentimos aqui, Senhor, nesse altar. Toda paralisia que está sobre o povo, nós repreendemos e te pedimos, Senhor, vem, limpa os nossos corações, limpa os nossos corações, porque nós estamos aqui, Senhor, bebendo das tuas águas, estamos bebendo das tuas águas. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Trabalhe em nós, Senhor. Tenha liberdade. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito. Tens liberdade, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu
mude as coisas. Pode mudar, Senhor. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou. Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Eu sou teu lar. Teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, estabelece teu querer, Senhor. Estabelece teu querer. Aleluia, aleluia. Na presença do Senhor, alegria. Vamos celebrar. Aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei sobre toda a terra. O som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, degrau de unção, degrau de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som,
de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, de maravilhas, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, no grau de unção, E o grau de unção, o som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Dá glória a Deus aí, meu povo. Aleluia. Jerusalém, até que do alto seja revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós.
e pousa sobre cada um de nós. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro ventos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como Labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Com teu fogo, reacende a chama, sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Vem Senhor. com teu fogo, vem com teu fogo, reacende a chama, sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, E pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Oh, aleluia! Essa canção é um louvor antigo. É possível que quase todos conheçam, mas eu queria que nós cantássemos de forma diferente. Eu queria que você desse a mão a quem está perto de você, porque eu entendo que, olhando aqui, eu estou vendo muito vermelho. E eu não olho somente os vermelhos das camisas, mas eu vejo as brasas vivas que existem nesse lugar. E o brasileiro, o brasileiro gosta de mexer com o churrasco, não é verdade? A gente adora o churrasco. E quem sabe acender um churrasco sabe que uma brasa não pode ficar longe da outra, não é isso, Leandro?
Leandro, Moisés não está aí, mas adora um churrasquinho também. E o Júlio, o Júlio é bom também. Tem outros aí que sabem acender o churrasco, que uma brasa não pode ficar longe da outra. Então eu queria pedir que você desse a mão a quem está perto de você. Você que está daqui da lateral aqui, ó, Daniel, Ítalo, vovó, Thalita, chega para o meio, vamos dar a mão, todo mundo, nós vamos cantar essa música. A letra está aí, fica fácil para você acompanhar, mas se veja nessa noite como um braseiro, se veja nessa noite como uma brasa no meio desse tabernáculo, em nome de Jesus. Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fio do seu cabelo. Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Foi no quartel-general de Jeová. Você tem que aprender, você tem que adorar, e uma bola de fogo aqui descerá. Se você tem olhos ungidos, você vai contemplar. Mas desceu o varão resplandecente lá na glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olha o renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. E fez abrir o mar vermelho pra passar o povo seu. Não posso me esquecer do profeta Eliseu. Elias orou e o fogo desceu na carruagem de fogo, arrebatando por Deus. Desceu, mas desceu o varão resplandecente lá da glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olha o renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra. Vai, diz! Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. De madrugada o crente vai buscar poder. No Pentecoste o crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. No Pentecoste o crente vai buscar poder. No Pentecoste o crente vai buscar. Mais uma vez no Pentecoste. No Pentecoste o crente vai buscar poder. Mais uma vez diz.
No Pentecoste o crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente vai. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente vai. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Aplauda Jesus! Receba o fogo do Espírito, receba o renovo da sua presença sobre a tua vida. Leva-se! Sopra como vento, queima como fogo, flua como rio, Espírito Santo. Suba como incenso, minha adoração. Vou me derramar, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio desse lugar. Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar. Espírito Santo, flua como rio, Espírito Santo, suba como incenso, minha adoração. Vou me derramar, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar. Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar. Espírito Santo, eu navegarei no oceano do Espírito e adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu
sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que nasce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que nasce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Faça queimar teu fogo, faça fluir teu óleo nesse lugar. Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar. Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus. Irmãos, pode se assentar por um minuto, amém? Nós vamos nesse tempo ter mais um ato desse culto. Pastor Paulo. Nós vamos vivenciar agora um momento muito importante, que é o momento de gratidão a tudo que o Senhor tem feito por nós. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Nós vamos começar do 7, para que você possa entender o processo de ofertar. Provérbios 3, 7. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. 8. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. 9. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. 10. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. A palavra de Deus, ela traz para nós uma construção. Nós não podemos apenas olhar, discernir um versículo no todo. Por isso eu li para vocês a partir do versículo 7. Não se impressione com a tua própria sabedoria. Nós, homens naturais, não temos nada de nós mesmos para oferecer ao Senhor. O princípio é para todos nós temer ao Senhor e se afastar do mal. Isso é um princípio, queridos, e um princípio traz para mim e traz para você a importância de uma ordenança, obediência. Então sim, eu terei saúde. O meu corpo e os meus ossos recebem a força de Deus. E aí, diante disso, eu consigo honrá-lo com aquilo que ele tem trazido dentro dos meus celeiros, porque na verdade eu só vou devolver para ele aquilo que ele tem me dado. Eu não posso dar a ele aquilo que eu não tenho. Por isso você precisa entender a construção espiritual para que tudo te vá bem. Essa palavra é rica demais, queridos. Essa palavra é profunda demais. Nós, por nós, a nossa humanidade, não conseguimos sequer ofertar ao Senhor. Na nossa matemática é retirada. Agora eu preciso fazer você entender que a matemática espiritual é acréscimo. O que você faz para Ele soma sobre a tua casa,
Soma sobre a tua família saúde mental, emocional e espiritual. E é esse processo que o Senhor quer trabalhar com cada um de nós. Não deixe para louvar ou dar ao Senhor quando você não tiver. Nós passamos agora um período muito intenso em Teresópolis, enquanto nós batizávamos ali o meu tio, a minha tia. Queridos, ele retorna agora para a presença do Senhor cego, depois de um aneurisma. E ele fala naquele momento: eu quero dar ao Senhor, eu sou músico. Mas o que ele pode dar ao Senhor? Sequer ele consegue tocar o teclado. Não permita que a doença te abata, que a tristeza, que a angústia detone com o seu corpo físico, para que depois você dê ao Senhor o que lhe é merecido. Então honre ao Senhor, tema Ele, que é o primeiro princípio, para que tudo lhe vá bem, para que você tenha saúde em todo o teu corpo. E então você vai conseguir somar no reino de Deus. Amém? Então eu te convido agora a ficar de pé. Nós estaremos orando por esse período tão importante para o reino de Deus. Período em que somamos para a sua obra, para fazermos aquilo que não poderíamos se não fosse a unidade, a soma da unidade da casa do Senhor. E a partir daqui nós vamos alcançar muitos e muitos povos, porque vai sair daqui a provisão do Senhor. E Ele quer usar você, homem de Deus, para ser um homem próspero em todas as áreas da tua vida. Amém? Nós vamos orar pela igreja por esse período. E também convido você, mamãe, o papai, que queira colocar a oferta na mãozinha do seu filho, da sua filha. Esse é um processo muito importante, para que ele entenda a importância de devolver para o Senhor aquilo que é dele. Começa agora, com essa idade. Nós temos os gasofiláceos infantis, que estão aqui na frente. Senhor, nós estamos no teu altar mais uma vez, diante dessa adoração. Te convidamos, Espírito Santo, para ser o primeiro nesse lugar. E sentimos a intensidade da tua presença. E conforme foi falado lá no coração aquecido, o halal, que é o tempo da adoração, de se entregar, de fazer com que o meu corpo, Senhor, seja o fundamento da tua adoração. Por isso, Espírito de Deus, adentra a casa dos teus filhos com prosperidade. Que as portas, as janelas, Senhor, da tua igreja sejam alcançadas com a provisão de Deus. Que entendamos, ó Deus, o processo de te temer, o processo, Senhor, de sermos servos obedientes à tua palavra. Então não haverá falta de nada na casa dos teus filhos. Assim nós abençoamos também, Senhor, os nossos filhos, as crianças dessa igreja. Que eles sejam prósperos, ó Deus, que eles já cresçam nesse processo, que as portas lhes sejam abertas em nome de Jesus, e que haja prosperidade nos nossos celeiros. Louvado seja o teu nome. Eu te convido nesse momento a vir ao altar, trazer sua oferta, trazer o seu dízimo em nome de Jesus. Deus está nesse lugar. Ele se move, se move, se move em você. O Espírito de Deus está nesse lugar. Ele se move, se move, se move em liberdade. O Espírito de Deus está nesse lugar. Ele se move, se move, se move em você. O Espírito de Deus está nesse lugar. Ele se move, se move, se move em liberdade. Se move. Se move, se move, se move. Se move, se move, se move em você. Move, se move, se move, se move. Move, se move, se move em liberdade. Se move, se move, se move. Move, se move, se move em você. Move, se move, se move, se move. Move, se move, se move em liberdade. Me ouve.
nesse lugar. Ele se move, se move, se move em você. O Espírito de Deus está nesse lugar. Ele se move, se move, se move em liberdade. Se move! Se move, se move, se move, se move. Se move, se move, se move em você. Move, se move, se move, se move. Move, se move, se move em liberdade. Liberdade, Em liberdade, em liberdade, em liberdade, em liberdade. em liberdade. Graça e paz, meus irmãos. Você já deu boa noite a quem está perto de você? Amém? Deu ou não? Colocou a mão sobre ele e disse assim: seja cheio do Espírito Santo. Já fez isso? Coloca a mão sobre o ombro, tá? Vamos orar. Coloca a mão sobre o ombro dessa pessoa e fala assim: seja cheio do Espírito Santo. Amém? Agora essa mão abençoada que você abençoou essa pessoa que está aí, estende as mãos para cá, por favor. Vamos abençoar mais uma vez. Pai, muito obrigado por cada semente aqui hoje nesse altar. Te louvamos porque com o coração cheio de gratidão, cheio de glórias ao teu nome, reconhecendo que tudo que somos e temos vem de ti, nós lançamos essas sementes hoje no reino de Deus. E não queremos nada em troca, nada. Nós só queremos te agradecer por tudo que tu és e por tudo que tu tens sido e feito na nossa vida. Continue abençoando as finanças da tua igreja e a administração dessa casa que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Cadê o outro? Amém. Irmãos, nós vamos passar algumas orientações. Hoje nós temos um culto bem atípico, exatamente porque no normal, geralmente nesse horário, a gente passaria, né, a oração pelas crianças para que elas pudessem ter o culto delas, mas nós pedimos ao Ministério Infantil que nessa noite ficassem aqui no templo, para que pudessem também ser ministrados pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Portanto, papai e mamãe, não fique constrangido se de repente a Joaninha chorar, se de repente outra criança ficar um pouquinho agitada, a igreja não vai se constranger, amém, irmãos? Lembra que a gente tem todo um ministério preparado para isso, mas hoje é extremamente necessário que eles fiquem aqui, que você também evite nesse tempo agora sair do templo, evite levantar, aguenta aí 45 minutos, sem tomar água, sem conversar, sem dispersar a tua atenção, porque vou te dar um conselho nessa noite: se você tiver papel e caneta, use e abuse desse papel, dessa caneta, porque Deus vai falar com você hoje aqui. Mas essa palavra aqui nunca foi ministrada em igreja nenhuma. O que você vai ouvir hoje aqui nessa noite é fresco, é um maná fresco, é um pão fresco do céu. Essa palavra foi trazida do céu para o meu coração, como eu te falei, nessa experiência de não conseguir dormir. E outra coisa que eu vou te pedir, que de repente pode te atrapalhar: se você tiver Bíblia de papel, faça uso dela. Evita pegar no celular, evita abrir o WhatsApp, evita abrir sua rede social. Se você não tem controle sobre isso, eu sei que tem homens e mulheres de Deus que têm autocontrole aqui, mas se você não tem, você tem dificuldade com isso, que já está virando um vício para muitos, desliga, não tem problema, desliga teu celular. É melhor você desligar o teu celular para ficar ligado com Deus do que se desligar com Deus por causa do celular, tá bom? Então, se você consegue manter, não tem problema, mas se não consegue, eu vou pedir que você desligue. Nós vamos começar hoje, nessa noite, um propósito de 21 dias de oração.
Nós já anunciamos no último culto, colocamos também nas nossas redes. 21 dias de oração, que toda a igreja vai participar. Mas eu tenho percebido ao longo de alguns anos de caminhada como pastor, que as pessoas não entenderam o verdadeiro sentido e propósito da oração. Porque uma outra série que Deus nos deu para a igreja, especificamente para Cordeiro, que também nunca foi ministrado em outro lugar, foi essa série de mensagens que a gente começou na terça-feira. Nós começamos uma série de mensagens descobrindo as chaves do reino de Deus. E essa série de mensagens, nós tivemos outras séries lá em Friburgo, em Teresópolis, mas essa foi inédita aqui. E foram palavras assim que trouxeram para a gente revelações maravilhosas. Eu aprendi muito. Aprendi quando ministrei e aprendi com os que ministraram, porque eu não ministrei sozinho nas terças-feiras. E eu, enquanto não entendi o que Deus queria fazer hoje, que para mim não acontece sempre, mas de vez em quando a liturgia ela é quebrada. Normalmente nós não temos uma palavra tão voltada para a libertação no domingo, a gente tem mais uma palavra evangelística, né? Uma palavra, às vezes até de um cunho mais teológico, enfim. Mas o Senhor falou claramente ao meu coração, essa palavra que hoje está sendo ministrada aqui, seria para terça-feira. A minha ideia, quando eu pensei nessa chave, até porque eu passei algumas chaves para algumas pessoas que ministraram, e quando o John, que foi o último que pregou na terça-feira, e eu liberei para ele uma chave que também era uma chave específica, que eu queria sobre ela falar, foi a chave da adoração, na última terça, eu entendi o porquê que essa última chave, que seria o último culto de terça-feira, ficou para hoje. E a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo, essa chave não vai ser liberada na terça, vai ser no domingo. Tamanha a importância do que tem sido ministrado na terça-feira, e que nem sempre todos que estão aqui podem vir na terça, ou às vezes até pode, mas uns não vêm, mas enfim. E eu não quero mudar com isso a frequência de terça-feira, não. Eu quero mudar com isso a frequência do teu coração. Eu quero que nessa noite o Espírito Santo coloque no teu coração exatamente aquilo que Ele ministrou no meu coração. Como a gente vai entrar num propósito de 21 dias de oração, se você não entender o que de fato caminha junto com a oração, você não vai prosperar nessa área. Talvez você veio para a igreja hoje imaginando assim, o pastor vai pregar em Atos 2. Não vai ser em Atos 2. A palavra hoje é liberar a nona chave que seria liberada na terça-feira. E eu queria então que você abrisse o texto dois textos que nós vamos ler. O texto de Efésios capítulo 6, verso 18. E o texto de Mateus capítulo 26, verso 36. Eu vim para vencer essa batalha, mas eu entendo que eu não posso vencer sozinho, não posso escolher quem vai caminhar comigo, mas eu posso saber. Mas os que querem, nós vamos caminhar juntos, nós vamos fazer a diferença nesse lugar. Deus já está respondendo e vai continuar respondendo, porque nós vamos remir o tempo. Mas quando você sabe que tem pessoas que não querem caminhar com você, e você não exclui elas da tua vida, porque você sabe que o Evangelho é o poder de Deus para transformar até quem não quer, no sentido de uma hora vai que pega, vai que funciona, vai que cola, vai que ela é tomada pela graça, e aí ela rompe. Então a gente não descarta ninguém. Mas caminhar de verdade, traçar os desafios, planejar, dedicar tempo, dedicar relacionamento, a gente vai dedicar com aqueles que querem de verdade. Porque Jesus, ele tinha 12. Dos 12, um era um Judas. E dos 11 que eram fiéis a ele, tinham 3, que eram os mais chegados. E desses 3 tinha um que era íntimo, que chorava no ombro dele, que Jesus chorava no ombro dele. Agora Jesus estava aberto inclusive para Judas, porque o próprio Judas ele chama de amigo. A que vieste? Então Jesus não descartava ninguém, mas investir tempo, investir o seu chamado, a sua unção,
ele investia na vida daqueles que queriam. E ele não falava assim: não, meu irmão, vamos, agora eu não posso, agora não dá, eu estou assim, então eu vou esperar você acabar o que você precisa. Não, ele falava assim: vem e me segue. Hoje a gente vê uma liderança que segue os discípulos. Pastor que fica esperando o discípulo ter tempo, pastor que fica esperando o irmão ter tempo, a prioridade dele é se ele puder, quando ele puder. Não funciona assim. Deus me chamou para esse lugar para caminhar, para marchar, para romper, e eu respeito quem não vai caminhar, quem não vai marchar, mas isso não vai me parar, porque eu e a minha família, nós vamos marchar, nós vamos caminhar, nós vamos romper, nós vamos derrubar gigantes, leões e ursos, e eu sei que eu não posso fazer isso sozinho, portanto eu preciso saber de fato quem está e não está comigo. Pastor, essa palavra é uma palavra para a igreja, não é uma palavra para o crente. Que pode ser que nós tenhamos visitantes aqui. Tem algum visitante aqui hoje nessa noite? Primeira vez? Nós temos nosso irmão lá, temos nosso irmão aqui, tem outro irmão lá atrás, tem uma irmã lá atrás. Eu quero que você... Tem mais aí atrás? Tem mais? Olha lá, tem mais ali, ó, lá atrás. Tem aqui também. Não se constranjam, igreja do Senhor, você que está nesse lugar, eu queria que você recebesse os nossos visitantes com muito amor e carinho, aplaudindo ao Senhor pela vida deles. Aplauda Jesus pela vida dos visitantes. Glória a Deus. Estamos muito felizes por vocês estarem aqui, e eu tenho certeza que não foi o convite do irmão, não foi a rede social. Quem te trouxe aqui hoje, meu irmão, minha irmã, que está visitando essa igreja, foi o Espírito Santo de Deus, porque essa palavra não é para o povo metodista, não é para a igreja da Central, essa palavra é para o povo de Deus. Portanto, se você é um homem de Deus, está nos visitando, se você é um afastado, se você nunca foi crente, não importa, a palavra vai te alcançar da mesma forma, porque se você está aqui, Deus te trouxe nesse lugar. Eu não tenho nada a ver com o que vai acontecer aqui. Quem preparou isso é o Senhor. Então não tenha dúvida de que você está aqui porque Deus te trouxe nesse lugar hoje. Então há uma unção que Deus confiou a mim, que Deus confiou à minha família, para que através dessa unção a obra do Senhor rompesse nesse lugar. E ninguém é obrigado a caminhar debaixo dela, mas aqueles que caminharem prosperarão. Porque crede no Senhor e sereis salvos. Crede nos seus profetas e prosperareis. Essa igreja, como eu já disse e volto a repetir, vai se tornar a igreja da cidade novamente. A casa está cheia, você pode aplaudir a Jesus mais uma vez por isso. Se prepare, porque vai chegar uma hora que eu não vou pedir para o pessoal daqui passar para cá, porque não vai ter lugar. Nós vamos ter que pedir para o pessoal da galeria se apertar, porque vai faltar lugar nesse lugar. Nós vamos aumentar para lá ou para cá, porque Deus vai romper com essa igreja. É plano dele, é propósito dele, e eu vim para cá para isso. Eu não saio daqui enquanto isso não acontecer. Por isso que isso fique bem vívido no teu coração. Primeira chave que nós liberamos na primeira terça-feira que ministramos aqui: fé. Segunda chave: oração. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Terceira chave: confiança. Quarta chave: confissão. Quinta chave: semeadura. Sexta chave: verdade. Sétima chave: visão. Oitava chave: adoração. E hoje, nessa noite, eu quero liberar essa última chave para você. Efésios, capítulo 6, verso 18, diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para o mesmo fim, vigiando, diga vigiando. Não sei se você já pegou a chave, mas está aí. Com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Agora pula para Mateus capítulo 26, verso 36 a 41. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ou seja, Jesus estava triste ao ponto de se matar, daquilo quase matá-lo. Ficai aqui e
vigiai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar, velar comigo? E aí Jesus declara um princípio, uma chave. Duas, na verdade, mas que uma não funciona sem a outra. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Feche teu olho. Diga assim: Senhor, fala comigo. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Que a mesma inquietação que me tirou da cama naquele dia, naquela noite, quando nós terminarmos essa palavra, essa inquietação tome o coração desse homem, tome o coração dessa mulher, e eles nunca mais sejam como chegaram aqui. Que o coração desta igreja seja inquietado, seja provocado a viver o que eu vivi naquela madrugada, porque se está queimando em mim, vai queimar neles. Se a igreja é o reflexo do que o pastor é, e não apenas uma projeção, então eu creio, Senhor, que essa igreja sairá daqui hoje com a mesma unção, com a mesma visão, com o mesmo pensamento, com o mesmo espírito que queima agora no meu coração. Portanto, mais uma vez te pedimos, fala conosco em nome de Jesus. A chave, eu creio que talvez você já tenha percebido, a chave que nós queremos falar nessa noite é a chave da vigilância. E começar um propósito de jejum de 21 dias sem falar dessa chave é impossível, porque muitas pessoas estão orando, estão gastando, investindo tempo em oração e não estão rompendo, não estão prosperando, não estão vendo o milagre acontecer, o céu está fechado. E exatamente porque às vezes a gente acha que a oração é tudo, e a oração não é tudo. Diga assim: quando eu oro... Não, gente, você não está orando, pelo amor de Deus. Diga com força, diga: quando eu oro, eu fortaleço o meu espírito. Mas quando eu vigio, eu mortifico minha carne. Não adianta você investir horas em oração se a tua carne está viva, se a tua carne está acesa, porque as horas inteiras que você gastou na oração serão perdidas por falta de vigilância com a tua carne. Portanto, se essa chave aí, se eu fosse você, eu já anotava. Quando eu oro, eu fortaleço o meu espírito, mas quando eu vigio, eu mortifico a minha carne. Com base nisso, e com base nos textos que nós lemos, eu entendo que só orar não basta. E só vigiar também não. Porque tem gente que vigia, que é uma maravilha, mas não ora. E aí você vai começar a perceber que uma vida de devoção original, ela tem que andar sobre duas pernas, chamadas vigilância e oração. Cada passo que você dá em oração, você tem que dar outro em vigilância. Cada passo em oração, outro em vigilância. Porque se você só andar com uma perna, você é um crente manco. Se você vigia e não ora, você é um crente aleijado. Você é um crente manco, portanto sua vida continuará paralisada. E se você só ora e não vigia, você continuará também sendo um crente manco, porque a sua vida continuará paralisada. Um crente que só ora é um saci de patinete, não sai do lugar. O crente que só vigia é outro saci também de patinete. Imagina você num patinete. A perna da oração está aqui, apoiada no patinete. Você precisa da vigilância para fazer você andar.
Aí quando você cansa de orar, você troca de perna e agora você começa a rodar o patinete. É assim. Agora, imagina um saci em cima do patinete. Eu sei que saci não existe, gente. Figura folclórica, não precisa me criticar, não. É só para te ilustrar que as duas pernas precisam caminhar uma do lado da outra. Para dar um exemplo muito claro do que eu estou querendo passar para você, eu queria usar o exemplo de um homem de oração. E eu não sei se tem um homem de oração tão exemplar quanto esse homem. Eu amo usar os exemplos de Moisés, porque Moisés era um cara que orava e orava muito, mas vigiava pouco. Vigiava pouco, vigiava muito pouco. Moisés, só para você ter uma ideia, ele perdeu o direito de entrar na terra prometida, porque não orou? Porque não vigiou. Se enfureceu, irou e feriu a rocha. Se você abrir lá em Êxodo capítulo 14, verso 15, outro exemplo. Moisés, ele estava ali liderando uma multidão enorme, inumerável, incontável. E era um cara que viu experiências fantásticas no monte. A gente às vezes para contar graveto que foi aceso no monte. Meu irmão, você não entendeu o que Moisés viu. Moisés viu uma sarça que pegava fogo e não consumia. E a gente viu aqui que tem homens que viram gravetos pegando fogo, levou para casa, guardou no armário, quando pegou, acendeu de novo. Só que Moisés foi além, Moisés viu muito mais do que isso. A sarça ardia e não consumia, a voz falava com ele no deserto. E esse homem é escolhido por Deus para tirar então o povo da opressão do Egito. E quando ele chega diante do mar, lá em Êxodo capítulo 14, versículo 15, ele começa a fazer o quê? Ele começa a fazer o quê lá no verso 14? O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Abriu aí? O que está escrito aí? Abriu? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas? Por que você está orando? Por que você está orando, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. Mais uma vez Moisés, no ímpeto, achou que a oração resolveria o bagaço. E Deus fala para ele: não, agora não é hora de orar, você tem que vigiar. E a vigilância ali era montanhas de um lado, o mar na frente, o exército de Faraó vindo atrás. E eu não vou julgar Moisés, porque talvez eu faria a mesma coisa que ele. Meu Deus, vou orar, não sei o que fazer, eu vou orar. A gente ora quando não sabe o que fazer. Porque quando a gente, mesmo não sabendo o que fazer, mas tem uma ideia, a gente faz sem orar. E aí falta vigilância. E Deus fala para Moisés: Moisés, não ore, não clame, marche. E Deus me ensina que há tempo para orar, e há tempo que mesmo orando, a oração é muito boa, a oração é necessária, mas tem hora que não é hora para orar, é hora de marchar, é hora de agir. Porque quando a gente fala de oração, a gente está falando de uma palavra que ela é composta por orar, falar com Deus e agir. A oração, ela tem que me remeter à ação. Orar, Moisés já tinha orado antes e novamente ele queria orar. Só que Deus fala com ele: não, você já orou, agora não é tempo para orar, é hora de agir, é hora de andar, é hora de marchar. E quando Deus fala então com Moisés: diga ao povo que marche, o povo marchou. Ou seja, Moisés orava muito, mas na vigilância ele pecava demais. Outro exemplo fantástico disso que eu estou falando: Moisés sobe o monte 40 dias e 40 noites sem comer, orando. E quando ele desce daquele monte, ele desce com seu rosto resplandecente. Só que quando ele chega lá no arraial, ele vê que a população, o povo de Israel tinha colhido ouro, cobre, bronze, prata. Fizeram um bezerro de ouro. E ele se irou mais uma vez. Moisés se irou tão grandemente com aquele povo, que ele pegou aquelas tábuas que ele recebeu sobrenaturalmente no monte. E o que ele fez? Não vigiou. Vigiou? Não vigiou. Orou 40 dias e 40 noites? Orou,
E o resultado dessa oração foram as tábuas que ele recebeu, esculpidas pelo fogo de Deus, lavradas pela mão de Deus. Mas logo após a oração, Moisés não vigiou. E, portanto, ele quebrou as tábuas da lei e, mais uma vez, perdeu todo o tempo de oração que ele gastou e investiu no monte. Até porque ele teve novas tábuas, ele buscou novamente, teve que subir novamente e investir mais 40 dias e 40 noites de oração. Porque se a igreja ora, mas não vigia, ela não vai crescer. Se a gente abre a porta para que pessoas entrem, mas não vigia, elas sairão pela mesma porta. Se eu oro, se eu subo um monte, não vigio, vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair, porque com a mesma facilidade que a gente ganha, a gente perde. Porque não vigia. Mas quando você tem noção de quem ele é, do caráter dele, se você tem convívio com ele, se você tem uma história com ele, meu irmão, tua oração parece que não vai acabar nunca. E quando eu vi pastores que nunca tinham lido a Bíblia pelo menos uma vez, eu falei assim, agora a gente entende por que a igreja enche e esvazia. Porque se a oração dele é vazia, imagina a palavra, imagina um sermão. As ovelhas vão para lá e não tem sermão, porque o homem nunca leu a Bíblia toda. Por isso, muito provavelmente, a palavra não tem nutrição, não tem solidificação, não tem nutrientes que vão manter aquela pessoa na igreja. E o que acontece? A ovelha vai para outro pasto, vai para outro aprisco, porque lá tem matinho verde, tem graminha verde, tem alimento. Isso, de alguma forma, me ajudou muito. Me ajudou a lidar com gente, me ajudou a lidar com o próprio Deus e me ajudou a lidar comigo mesmo. Porque quando você lida com pessoas, quando você lida com aquele que criou as pessoas, você tem um manual chamado Bíblia Sagrada, que vai fazer você entender como Deus vê a gente, como a gente deve também se ver. E aí a gente olha para essa realidade e percebe que muito da nossa oração, aí Paulo já naquela época vai dizer, Jesus vai dizer também, que a gente não sabe orar. Que quanto mais eu leio e medito na palavra, mais eu entendo ao Senhor, e a minha qualidade de oração e a minha vigilância, elas são tratadas por Ele. Quando Jesus vai para o monte orar, esse texto que a gente acabou de ler, ele chama os discípulos para orar ou para vigiar? Hein? Fica com medo de responder, não, pode responder. Quando Jesus chama os discípulos, lá no texto que a gente leu, para ir para o monte com ele chama eles para quê? Para vigiar. Vigiar. Ele foi orar e ele chama os discípulos para vigiar, para ficar lá velando, vigiando. Tem um outro texto que vai falar muito sobre vigilância e oração. Calma que eu vou chegar no ápice dessa mensagem, a gente está caminhando para isso. Não tire conclusões precipitadas. Mateus capítulo 25 vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Fala de oração lá? Fala. Porque para ter azeite nas lâmpadas, você tem que orar. O que renova a unção na tua vida é a oração. Um crente que não ora, não tem unção. Não tem. Se você ora, você tem unção. Se você não ora, você não tem unção. Mas muito mais importante também, tão importante quanto o que é narrado lá na parábola das 10 virgens em Mateus 25, é a vigilância. Porque elas oraram, adquiriram azeite, o azeite foi acabando, pararam de orar e por falta de vigilância, elas perderam o direito de entrarem no reino dos céus. Mateus 25, 12, vai dizer assim, ele porém respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Vigiai, pois, as 10 virgens, dessas 10, 5 ficaram de fora. E não foi porque perderam a virgindade. Elas continuaram virgens. Não foi porque perderam a pureza. A palavra diz que elas ficaram de fora porque não vigiaram. Crente, ó crente, deixa eu falar uma coisa contigo. Quando Jesus voltar, é possível, como somos 8 bilhões
bilhões, quase 8 bilhões de seres humanos no mundo, e com fusos horários diferentes para todo canto da terra, é possível que exatamente no momento da volta de Jesus do arrebatamento, estejamos, quem sabe, reunidos na igreja orando. Quem viu o filme Deixados para Trás vai lembrar disso, né? O pessoal estava na igreja orando, pregando, de repente um povo sobe, o outro fica. É possível que tenha gente no monte buscando e vai ficar para trás, porque estava caminhando numa perna só. Orou, mas não vigiou. As virgens oravam, mas não vigiavam, e por falta de vigilância, 5 delas, o azeite acabou. A palavra diz que nós não sabemos orar como convém, exatamente porque nós não vigiamos preceitos, não vigiamos princípios. Como eu falei, a gente ora sem conhecer a vontade de Deus. Deus não vai fazer o que está no teu coração, o que deseja o teu coração. Deus não vai fazer isso. Deus vai fazer o teu desejo quando o teu desejo está alinhado com o desejo dele. Deus não tem compromisso com você, Ele tem compromisso com o que Ele tem para você. Então, quando o meu coração entende o que Deus tem para mim, através da palavra, através da revelação do Espírito Santo, o que eu pedir vai acontecer, porque quando a gente conhece ao Senhor, quando a gente busca Ele na palavra, medita na palavra, investe tempo na palavra, e descobre que há um plano, há um propósito para mim, então eu quero estar alinhado a esse plano, não tem como. O que você pedir vai acontecer. Por isso eu falei, se você dedica 1 hora de oração na tua vida, por dia, por semana, dedique o mesmo tempo, no mínimo o mesmo tempo, a ler a palavra, a buscar a palavra, porque senão a tua oração será palha pura, e Deus não atende palha. Deus não ouve oração que é palha, Deus não ouve orações vazias, orações que fogem da sua vontade. Deus não tem compromisso com essas orações. E conhecendo isso, você vai descobrindo como que Deus trabalha. A gente está cansado, irmãos, cansado. Tem hora que eu canso de ver isso, de ver pessoas fazendo campanhas em igrejas para receber aquilo que já foi liberado há mais de 2000 anos atrás para ela. Aí fazer a campanha da vitória, você é mais do que vencedor, meu irmão. A fazer a campanha das portas abertas. Não tem campanha que abra a porta na tua vida se você não for fiel no dízimo e na oferta. Não tem oração, não tem bispo, não tem papa que abra a porta para você se você fecha essa porta através do princípio quebrado. Não tem como. E pior, porque quando a gente estudou sobre isso, falando das chaves, pessoas que estão usando a oração para prosperar. Oração não prospera ninguém. O que prospera um crente é fidelidade nas ofertas e nos dízimos. Oração é para você conhecer a Deus, é para você se conhecer, é para você se alinhar ao que Ele está fazendo. Muitas vezes a gente ora o tempo todo, e uma das formas onde a gente não vigia no testemunho é, por exemplo, na sociedade. O crente ora, mas na sociedade é um picareta. É um fofoqueiro, fala de todo mundo, adora passar uma conversinha fiada para frente. Passa perto de alguns lugares e fica ali atrás da porta, escutando. Aí, deixa eu ver o que está falando. Meu irmão, não perde tempo com essas coisas não. Diante da sociedade, seja um homem de Deus. Na tua casa, a gente ora. E dentro de casa, não dá o bom testemunho. A mulher está lá precisando de ajuda. Não, mulher, agora não que eu vou orar. Meu Deus. Aí se Deus está ali, como fez com Moisés, ele falou assim, meu irmão, para de orar e vai ajudar a tua mulher. Pede para Israel parar de clamar e marcha. Igreja, então, quando a gente fala de sociedade, fala de lar, é mais tranquilo, né? Porque eu não estou dentro da casa das pessoas, eu não estou andando por aí querendo saber da vida de ninguém. Mas eu vou falar agora com um pouco mais de propriedade quando se trata de igreja. Irmãos, que dificuldade de lidar com pessoas que não se submetem. Que dificuldade.
E quem me conhece, né, acho que a pessoa que mais me conhece aqui é minha esposa. Como eu faço questão disso em relação aos meus superiores? Meu bispo, meu SD, os pastores que têm um tempo de caminhada maior que o meu. Submissão. E tem gente que abre a boca e vai falar assim: eu só me submeto. Completa. Eu só me submeto. Meu irmão, se você fala que só se submete a Deus e não se submete aos homens, você nunca vai se submeter àquele que você não vê. Se você fala que ama a Deus e não ama o próximo, você não ama a Deus. Se você fala que honra somente a Deus, mas não honra tua mãe, não honra teu pai, não honra teu pastor, não honra tua liderança, você nunca honrou a Deus. Você acha que Deus vai descer do céu em carne e osso de novo para você honrá-lo, para você lavar os pés dele? Não, para você lavar os pés do Senhor, você tem que lavar o pé do seu pastor, da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos. Porque quando nós fazemos qualquer uma dessas coisas aos pequeninos, órfãos, viúvas, encarcerados, nós estamos fazendo a quem? Ao Senhor. Não, eu não vou me submeter, porque eu não concordo. Ah, Jesus. Eu não vou ofertar nessa igreja, porque eu não concordo com a igreja. Então oferte em qualquer outro lugar, mas oferte. Eu não vou dar o dízimo nessa igreja, porque eu não concordo. Dá em outro lugar, mas dá. Porque não é teu. E mesmo que você dê nessa igreja, dê. Porque se Deus cobrar, vai cobrar de mim. Vai cobrar do pastor que passou antes de mim. Vai cobrar do pastor que já se foi. Vai cobrar. Porque não é comigo o negócio, é com Ele. Aí a gente ora, mas não vigia. Porque acha que tem autoridade sobre o dízimo que é do Senhor. Não é seu, não é meu, é do Senhor. E se nós fizermos mau uso disso, não se preocupe. Ah, fiquei sabendo que o dinheiro desviou, fiquei sabendo que o pastor roubou. Não se preocupe se você deu ao Senhor. Meu irmão, o justo juiz vai requerer centavo por centavo. Porque de quem é o dinheiro? De quem é o dinheiro? Todo o dinheiro da terra é de quem? Toda a riqueza da terra? Do Senhor. Deus é dono do ouro e da prata. E Ele nos confiou parte dessa riqueza. Você sabe onde você vai morar? Você vai morar numa cidade que os paralelepípedos dela são de ouro, que os rios são de cristais. Não vai precisar de um sol, de uma bola de fogo fumegante, porque o sol dessa cidade é o Senhor. Portanto, você vai andar sobre ouro, você vai caminhar sobre pedras preciosas. Toda a riqueza que veio de outras galáxias, de cometas, que pararam nessa terra, foram enviados pelo Senhor, para nos dar fonte de recursos. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou, veio dEle. Não se preocupe se alguém desviar o dinheiro que Ele te deu. Não se preocupe se alguém fizer mau uso dos recursos que Ele te deu. Porque não só pastores, mas políticos, presidentes de república, reis e rainhas vão prestar conta de tudo que receberam da parte de Deus. Agora você que não deu, você que não dá porque não concorda, também vai acertar com Deus. Porque você orou, porque você se dispôs, mas não vigiou. Portanto, queridos, deixamos de vigiar quando investimos um tempo enorme para falar com Deus através da oração, e investimos muitas vezes o mesmo tempo enorme para desconstruir a imagem dos outros. É uma característica de cidade pequena, é uma característica do interior. Todo mundo sabe da vida de todo mundo sabe o que a pessoa fez e não fez, e infelizmente o mal não é saber. Que eu, como pastor, eu sei de muita coisa que me contam, passam para mim como sigilo. Imagina se eu fosse um pastor fofoqueiro. Imagina se eu fosse um pastor fofoqueiro. Eu já teria cometido homicídio moral em muitas pessoas aqui. E infelizmente existem pastores que têm um dom de língua espetacular. Ele não só conta aquilo que ouviu no gabinete, mas ele ainda aumenta.
Ele tem um dom de variedade de línguas. E é uma coisa que eu não suporto. Eu tenho nojo. É de fofoca. E eu queria que, se eu tenho nojo de fofoca, eu queria que você tivesse também. Porque a hora que parar alguém que se diz crente, para parar do teu lado, pedindo teu ouvido emprestado, para jogar um monte de conversa fiada no teu ouvido, você pode botar a mão na cabeça e falar assim, ó, está repreendido em nome de Jesus. Tudo que você vai passar para frente, que não edifica, que não constrói, e não vai fazer bem a ninguém, não passe. Porque se o que não edifica, não constrói, não vai fazer bem a ninguém, é passado para frente, você matou no coração daquele irmão a outra pessoa de qual você falou. Às vezes a gente acha que homicídio é só quem dá um tiro no outro, é só quem enfia a faca no bucho do outro. Não, quando eu chego para o John e falo do irmão Zé Carlos, ó, o irmão Zé Carlos não vale nada, ele é isso, não confia nele, porque ele não presta, ele furou comigo, ele vacilou comigo. Eu matei o irmão Zé Carlos no coração do John. Toda vez que o John olhar para o Zé Carlos, o que ele passar perto do Zé Carlos, eu vou dizer, e lá vem o Zé Carlos, eu vou passar do outro lado, porque esse cara é uma furada. Você cometeu o homicídio moral. Meu irmão, se você pode falar bem da Ana Paula, se você pode falar bem do Henrique, se você pode falar bem do Júlio e do Arício, fale, louve, elogie, porque você deve investir elogios na vida de quem você conhece. Mas se você sabe algo pejorativo dessa pessoa, ore por ela e vigie para não queimá-la. Vigie para não difamá-la, porque não cabe a você desconstruir a imagem de ninguém. Não é que você não possa, você só não deve. Lembre-se que a Bíblia não diz para você não julgar. Ela nos aconselha, não julgueis. Porque se julgarmos, seremos julgados na mesma medida. Então uma forma de você não ser julgado é não lançar essa semente. Não julgue, para que você também não seja julgado. Muitas vezes você está investindo tempo na tua vida demasiadamente. E aí você justifica que eu oro muito, eu oro 8 horas por dia, não é porque você tem 8 horas de unção extrema sobre a tua vida, que tu põe a mão e ressuscita, tu põe a mão e cura, nada disso acontece. Na verdade, as 8 horas que você está investindo em oração na tua vida, é porque faltou pelo menos as mesmas 8 para vigiar. E aí você ora, Senhor, fecha essa porta, Senhor, afasta esse homem da minha vida, Senhor, faz isso, faz aquilo, porque você não vigiou e agora uma tempestade sobreveio na tua vida. A oração é para aumentar nossa relação com Deus, nosso relacionamento com Deus. É tempo que você para falar com Ele, da sua intimidade, para colocar o seu coração, seus anseios, suas angústias, seus projetos, e também para ouvi-lo. E muitas vezes a gente não está vigiando, não vigia nem um pouquinho, a luta vem, o demônio vem, porque a gente não vigia. Lembra do que ele fala aqui? Vigiai para que não entreis em tentação. Não é orar para não ser tentado, é vigiar para não ser tentado. Aí a gente não vigia, a tentação vem a tentação, a gente cai nela, não vê o escape, e aí Satanás faz a festa. Satanás faz a festa. A gente precisa reconhecer que muitas vezes a nossa oração não está sendo para nos aproximar de Deus, mas está sendo para nos fazer nos afastar dos nossos problemas. E eu entendo que a oração ela é muito mais do que isso. Nós oramos sim para que os problemas se afastem, nós oramos para que o inimigo se afaste de nós, mas eu não posso deixar de vigiar para que, com a mesma intenção que eu oro para que isso tudo se afaste de mim, eu atraia essas coisas para a minha vida. Quando Deus fala com Samuel, através de Samuel, para que o povo entendesse a proposta de obediência ao invés de sacrifício, deixa eu te explicar, primeiro para você entender o contexto. Quando Deus propõe o sacrifício no Antigo Testamento, é para que houvesse perdão de pecados. Ou seja, Deus ele queria, na verdade, que o povo obedecesse, para que, em obedecendo, não precisasse sacrificar. Mas como o povo não obedecia, ou seja, não vigiava, Deus estabeleceu o sacrifício para que, através do sacrifício, os pecados fossem perdoados. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, diz assim: Samuel,
porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, orações, rituais, como que em que se obedeça à voz do Senhor? Vigilância. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender muito melhor do que a gordura de carneiros. Papai e mamãe, você que está aqui, seja honesto. Você tem mais prazer quando o teu filho obedece o que você pediu? Ou você tem mais prazer quando você tem que usar a vara e o cinto ou o castigo para corrigi-lo? Agora você entende por que Deus disse que o obedecer é melhor do que sacrificar? Como o povo não obedecia, ele institui o sacrifício para que através da morte de um animal inocente o povo alcançasse o perdão. Mas Deus não tinha prazer no sacrifício. Aí as pessoas olham assim e falam assim: meu Deus, por que Deus, né, fez isso? Tadinho do carneirinho, tadinho do boi, tadinho lá da ovelhinha, da pombinha. Nossa, que Deus sanguinário, que Deus macabro, pedindo para sacrificar os animais. Não, ele não tinha prazer nisso. O prazer dele estava em que se obedecesse à voz dele. Mas o povo era desobediente. Por causa disso, por falta de vigilância, Deus teve que estabelecer o sacrifício. Um outro exemplo, para a gente já ir para o final, de pessoas que oravam muito tempo, eram os fariseus. Pensa num povo que orava. E não só oravam, mas pensa num povo que gostava de exibir suas orações. Eles eram verdadeiros ministérios de teatro da religião. Eles faziam aquela cara amarrotada, descabelados, iam para as praças públicas para dizer que estavam orando, que estavam jejuando. E Jesus entra rasgando com eles. Vocês sequer se arrumam, se penteiam, ou com esse teatro, vocês querem mostrar para a sociedade que vocês oram e jejuam? Isso para Jesus foi uma falta de vigilância artisticamente muito grande. Porque quando você tem um momento de intimidade como esse, que a oração ela é uma intimidade. A oração é um tempo de intimidade que você deve ter com o Senhor. E quando você expõe isso, você só está sendo um exibicionista. Já pensou se eu fosse expor para vocês a intimidade que eu tenho com a minha mulher? Eu tenho intimidades com ela que vocês podem assistir. O beijo na boca, o abraço, o andar de mãos dadas, o carinho. Isso vocês podem ver. Mas existem intimidades que eu tenho com ela que ninguém pode ver. Porque é para mim e para ela. E existem momentos de orações, existem momentos de adoração, que se você exibir, você está sendo vaidoso. E aquilo que tinha uma proposta de aumentar a intimidade com Deus e estreitar o laço com Ele, se tornou farisaico e exibido. Portanto, perdeu o seu propósito. Uma vez perguntaram para mim assim: pastor, o senhor não gosta de orar não? Porque eu não exibo isso. Você nunca vai ver. Se ver, foi acidentalmente. Pastor, o senhor não gosta de orar não? Eu falei assim: mas por que você está perguntando? Sabe, porque eu quase não vejo o senhor orar. Aí eu falei assim para o irmão: irmão, você não toma banho não? É por quê, pastor? É porque eu também nunca vi você tomando banho. Aí você acha que por fato de eu nunca ter visto você tomar banho, eu vou sair por aí falando que você não toma banho? Não, sabe por quê? Eu sei que você toma banho. Quando eu olho para você, quando eu estou perto de você, eu sinto que você toma banho. Eu sei que você toma banho porque você está cheiroso. Agora, sabe como você identifica uma pessoa que ora? Pela unção que ela carrega, pelo caráter de Deus definido nela. Então você não precisa nem perguntar. Quer conhecer um homem de Deus? Perceba se ele é um homem de oração e de vigilância, porque você tem muitos homens de oração que não vigiam. Eu conheço pastores que em casa são capeta com as suas esposas,
Por outro lado, eu conheço pastores que vigiam muito, porque tem medo de todo mundo, ele tem uma necessidade de aprovação muito grande, por isso ele tem que mostrar que está bem com a esposa, que está bem com os filhos, mas não ora. É um manco como o outro que ora muito e não vigia com a família. Por isso, o pastor, ele tem que ter uma vida de oração sem exibição, e ele tem também que tratar bem a esposa, tratar bem os filhos, tratar bem a igreja, tem que ser um homem idôneo na sociedade, e não é pastor, na verdade esse é o perfil do crente. O crente, ele tem que estar bem com todos, ele tem que estar bem com Cristo, ele tem que estar bem com a igreja, com a família, com todo mundo, tem que ter uma vida de oração, e principalmente uma vida de vigilância. Portanto, a gente vai terminar refletindo sobre isso. Oração está em ordem? Está. E vigilância também. Muitos de nós investimos o nosso tempo de oração para pedir ao Senhor para nos livrar de tanta coisa que a gente se meteu. E Ele livra. Essa tempestade vai passar, esse mar revolto vai se acalmar, as ondas vão parar, o vento vai parar de soprar. Mas perceba que se você atraiu isso para a tua vida, você pode até ter orado, mas não vigiou. E enquanto a gente não perceber isso, queridos, enquanto a gente não caminhar com as duas pernas, vigilância e oração, a gente vai naufragar. Portanto, tudo que eu peço nessa noite, honre os líderes que você tem. Se você tem patrão, honre seu patrão. Ah, mas ele não me paga o que eu mereço. Honre. Não devolva na mesma moeda. Ah, meu pai é um grosso, meu pai, honre seu pai e sua mãe. Com todos os erros que eles têm, ame-os. Ame-os, defenda-os. Não fale mal de seu pai, não fale mal de sua mãe. Defenda-os como filho. Mas pastor, eles nunca me defenderam, eles erraram. Não cometa o mesmo erro que eles. Se você recebeu essa semente maligna na tua vida, que foi rejeição de pai, rejeição de mãe, desrespeito de pai, desrespeito de mãe, não passe essa semente para frente, porque mesmo que meu pai e minha mãe me desampararem, eu, Senhor, jamais os desampararei. Existe um Deus que te ama, que entregou a sua vida na cruz do Calvário por você. Ele nunca mentiu, Ele nunca te esqueceu, Ele nunca te desonrou. Quando você pensar em honrar pai, mãe, pastor, liderança, patrão, pense em Jesus. Mas eu não consigo lidar com o meu patrão. Lide com ele como se estivesse lidando com Jesus, porque Ele é a autoridade sobre a tua vida. Isso é vigilância. Portas vão se abrir para você que você não tem ideia. Sabe por que ainda não se abriram? Porque Deus sabe que você é insubmisso. Porque Deus sabe que você não é parceiro, que você não veste a camisa. Porque se você for parceiro, vestir a camisa, for submisso, portas se abrirão para a tua vida. Porque não é uma porta que você conquistou, é Ele que abre portas e fecha portas na minha vida. O diabo até pode vir para fechar uma porta na minha vida, mas se eu vigio, ele não consegue. Portanto, se fechou, não foi o diabo, foi o próprio Deus. Mas se você não vigia, o diabo fecha sim. Mas se você acordar para a vigilância, Deus abre outra. Portanto, seja um crente de oração, suba montes. Ore no teu carro, ore na tua casa, ore na igreja, ore na rua, no ônibus, no táxi, aonde você puder. Mas vigie em todos esses lugares também. Porque Moisés descendo do monte não vigiou. E Jesus ainda no monte foi servido pelos anjos porque vigiou. Aleluia. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus,
Primeiramente, nós te louvamos por essa palavra. E sabemos que os nossos olhos nessa noite estão sendo abertos. Chega, Senhor, de investir um tempo de péssima qualidade contigo. Porque às vezes não é nem falta de tempo, mas por mais que esse tempo aconteça, ele não tem qualidade. Nós queremos remir esse tempo através da oração e da vigilância. Queremos caminhar a partir de hoje com duas pernas. Não queremos ser mancos, coxos, aleijados espiritualmente falando. Porque muitas coisas que não têm chegado na nossa vida, não têm chegado porque não temos vigiado. Porque o Senhor sabe que no momento que o Senhor liberar essa bênção, liberar essa porta que se abra, liberar essa conquista, nós perderemos ela minutos depois. Assim como Moisés perdeu as tábuas, nós perderemos o que o Senhor nos permitiu vencer e conquistar, porque não somos vigilantes. Por outro lado, muitas vezes somos vigilantes ao extremo. Não nos permitimos errar, não nos permitimos sequer se relacionar com o próximo, porque nos achamos santos demais, vigilantes demais, e sequer oramos, porque achamos que não precisamos disso mais. Queremos sair desses extremos, queremos ser homens e mulheres de oração, mas queremos ser homens e mulheres vigilantes. Por isso nessa noite nós te pedimos perdão. Perdão porque muitas vezes nós, com os nossos joelhos calejados, a mesma boca que abençoou, em outro instante feriu, em outro instante desconstruiu, em outro instante blasfemou, porque não vigiamos. Mas o Senhor nos deu o espírito profético para convertermos o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para convertermos o coração dos ímpios ao Senhor, para falarmos a verdade em amor, porque mesmo que falemos a verdade sem considerar muitas vezes que para outra pessoa aquilo é doloroso, nós vamos matar aquela pessoa. Portanto, nos dê sabedoria, nos dê sensibilidade, para que continuemos nesse propósito de oração e jamais percamos o espírito da vigilância. Assim nós pedimos que essa palavra seja selada no nosso coração, em o nome de Jesus. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor, porque Ele ama essa igreja, pelo carinho dEle com essa igreja. E você saiba que o que Ele tem para nós vai acontecer, vai romper em nome de Jesus, porque hoje nós vamos caminhar a partir de duas pernas, um passo de cada vez, uma perna ao lado da outra, com oração e vigilância principalmente. Senta um minutinho, porque agora é a chave, agora é o pega para capar. Eu preciso de duas pessoas. Eu vou chamar Nayara e Janes. Nós vamos terminar o culto assim, dessa forma. Vocês vão pegar o nome das pessoas. Tem um horário de meia e meia hora nessas folhas. A Janes está com uma folha e a Nayara com outra. De hoje para amanhã, qual é a data que está aí? Dia 5 de... Qual é a data que está aqui? Para dar tempo de outras pessoas também participarem do propósito. Dia 5 de junho, de 5 a 25 de junho. Marca aí na tua agenda. 0 horas do dia 5, nós vamos começar 21 dias de oração. Para que ninguém fique de fora. Presta bem atenção, para que ninguém fique de fora. 3 minutos de oração. E 24 horas de vigilância para todo mundo. Cada meia hora, do dia 5 até o dia 25, nós teremos uma pessoa
naquela meia hora, em qualquer horário daquela meia hora, ela vai estar orando 3 minutos. Depois nós vamos passar os alvos de oração. Mas eu queria, queridos, que toda a igreja participasse. Tem vaga para todo mundo. Então pega, mas eu trabalho. Pega 3 minutos do teu café lá e ora. Presta atenção no jejum. Não é ficar o dia todo sem comer. Não, vai ser suave. Lembra? Deus tem mais prazer no obedecer do que no sacrificar. Isso não te impede de sacrificar. Mas o sacrifício é leve. Porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Você vai abrir mão de alguma coisa, 21 dias. Você vai deixar de repente tomar Coca-Cola, você está viciado. O café, eu vou abrir mão do café, 21 dias sem café. Vou abrir mão de 21 dias sem açúcar. Se você quiser fazer 21 dias só de legumes, a Ana Paula fez esses dias aí, bênção pura. Não foi pedreira, não foi, varô? Pedreira, não é fácil não. Mas se você quiser fazer o que ela fez, faz igual a ela. Vou comer só legumes. Vou comer só carne. Olha, aí tem os caras que gostam, né? Só carne, 21 dias. Pensa que é fácil? Não é não, eu já fiz. Só proteína? Você tá doido. É um dos mais difíceis. Só carne, de manhã, de tarde, de noite. Meu Deus, terrível. Quem já fez sabe que... Então assim, pede até o dia 5, Deus vai te dar a direção do que você vai fazer. É oração, 3 minutos no horário que você designou, e jejum. Então não vai embora sem dar o nome para Nayara, sem dar o nome para Janes. De repente, Nayara, você pega esse lado aqui para adiantar, e Janes pega esse lado aqui, tá bom? Aí você vai marcando, pede para ela colocar teu nome e teu WhatsApp, para a gente formar esse grupo aí em nome de Jesus. Vamos orar? Vem cá, irmão Arius, vem cá. Nosso irmão Arius, nós vamos orar por ele com imposição de mãos. Vem cá, Daiana também. Raquel, tá podendo vir? Daiane? Daiana, tá podendo? Você consegue vir aqui, Daiana? Não. Tá zonza? Então eu vou pedir que alguém coloque as mãos lá sobre ela. Arius, vem cá. Daiane, vem aqui. Você coloca a mão lá, junto com a Derlene, lá, bem nela lá, por favor. Vem cá, varão. Tem mais alguém, queridos, que precisa de uma oração específica na área da saúde? Amém? Tem não? Então, vem cá, vem cá. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Estenda as mãos para cá e nós vamos orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão aqui. Você quer orar? Senhor, os teus filhos estão diante do teu altar, Pai. Esse é um momento muitíssimo importante. Momento de uma entrega plena, de uma confiança plena, porque é o teu Espírito que está agindo aqui. Eu já louvo ao Senhor pela resposta que nós já temos na vida da Daiane. Eu já louvo ao Senhor pela normalidade que o teu Espírito está trazendo sobre o corpo dela, porque esse é o nosso Deus. E em nome de Jesus, orando por cada um deles, profetizando a bênção do Senhor, te pedindo, Espírito Santo, prepara toda a equipe médica em nome de Jesus. Cuida dela, Senhor, porque ela é tua. Ela é tua. Pai, em nome de Jesus, nós já vemos a cura antes dela ser tocada pelos médicos, porque a cura vem do Senhor e vem de forma sobrenatural sobre a vida dela, sobre a vida, Senhor, dos seus pais que estão aqui como seus intercessores. E em nome de Jesus, que essa presença seja constante, Pai, sobre a vida deles. E nós lançamos agora o medo, nós lançamos agora, Senhor, a angústia, o desespero, crendo que o Senhor já fez, que o Senhor já curou o tímpano dela, porque esse é o nosso Deus, aquele que pode todas as coisas. Por isso, Senhor, nós festejamos nesse dia, porque tudo já está preparado sobre a vida da Ana Laura, sobre a vida da Daiane, sobre a vida, Senhor, da tua filha, sobre a vida da Daiana. Normaliza, Senhor, a pressão da tua filha, porque tu és Deus. O Senhor tem trazido um
Um tempo novo para a igreja de Cordeiro, na alimentação, na consciência. Por isso, em nome de Jesus, Pai, manifeste o teu poder, porque nós sentimos esse poder de forma sobrenatural nesse altar. Então nós lançamos agora sobre a vida de cada um desses irmãos. Nós te agradecemos, Pai, por essa presença sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Creio que és tudo para mim. Senhor, eu preciso de ti. Amém, queridos? Nós vamos terminar. Você que já deu o nome, você está liberado, você pode ir embora logo após essa oração. Mas você que quer participar, você não é obrigado, mas seria muito bom se você participasse, porque Deus vai mudar a história da tua vida, vai mudar a história dessa igreja, e Ele vai nos unir nesse propósito. Depois que você terminar essa oração, dê o seu nome, e aí você está liberado para ir para casa, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado pelas famílias reunidas neste lugar, por essa noite de Pentecostes que trouxe um avivamento, que trouxe uma direção, que trouxe uma chama que arde no nosso coração. Te louvamos pelas intercessões feitas hoje nesse lugar. Te louvamos, Senhor, por cada homem, cada mulher, cada família que hoje aqui celebra essa noite com glória, com unção, com entendimento, com um culto sim, cheio do mover, mas também com um raciocínio, com razão, com intelectualidade, com busca, com entendimento, para que não percamos tempo, para que possamos remir o nosso tempo e prestar ao Senhor uma adoração que te agrade, que alcance o teu coração. Por isso, Pai, nós oramos para que essa palavra permaneça, que ela não seja roubada do coração da tua igreja, mas que ela seja regada pelo Espírito Santo e produza sinais, produza vida, produza fé, produza devoção, amor, paixão por vidas, paixão pelo Senhor. Declaramos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a eterna consolação do Espírito Santo de Deus recaiam sobre mim e sobre ti e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Que todos digam amém e aplauda Jesus mais uma vez. Aleluia! Impossível para ti, nada é nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em suas mãos.